Doutor Mário, resumo do que a gente viu aqui na palestra, para a gente jogar na rede e a moçada acompanhar. Quais as mudanças, essas liminares do fascínio, a situação atual, a eleição de Bolsonaro, a questão da fraude? Faz um pupurri aí de como é que está a situação para a gente do armamento, os CACs, o que o senhor tem de recomendação, o que a gente deve saber, o que a gente deve fazer, e conte tudo. Até janeiro, pessoal, nós vamos ter que amarrar um saco, tá bom? Não há outro modo de falar isso, tá? Em janeiro, o Bolsonaro vai mudar tudo isso que aconteceu no STF. O fascínio, ele deu uma decisão contrária ao que a própria lei diz. A lei 10.826, artigo 4º, ela fala em declarar a efetiva necessidade. Está lá no artigo 4º. E ele deu entendimento do artigo 10, que é comprovar. Então a própria decisão dele vai contra a lei. Infelizmente, o STF, ele não é mais um órgão judiciário, ele passou a ser um órgão político, está sendo usado politicamente. Não adianta nesse momento a gente ficar bravo, e querer fazer coisas incompatíveis que na verdade são o que estão buscando que os CACs façam. Nós não vamos fazer isso, nós vamos agir dentro da ordem, dentro da legalidade. Em janeiro, o nosso presidente vai mudar isso. Só que para o presidente mudar isso, nós precisamos eleger o presidente, entenderam? Sem isso, não muda. Então a primeira providência, eleger Bolsonaro no primeiro turno, dia 2 de outubro agora. Com isso, nós vamos enterrar a esquerda de vez nesse país. Vamos ter que amargar mais alguns meses até janeiro, porque não dá para ser tomada uma providência agora, só quando o novo comando assumir. Principalmente nós precisamos ter um Congresso forte. Não adianta o presidente, somente o presidente ser forte. O presidente ele precisa ser forte e precisa estar acompanhado de um Congresso forte. Um Congresso forte se faz com maioria de senadores e maioria de deputados federais. Então não basta eleger apenas os famosos. São Paulo, por exemplo, São Paulo elege 70 deputados federais. Se você votar só em 10 famosos, nós vamos deixar 60 cadeiras para a oposição. Então nós temos que assumir essas cadeiras. Então não podemos polarizar os votos para deputado federal e deputado estadual. Para presidente e para senador, ok, não, e para governador, ok. Mas para deputado federal e deputado estadual, não podemos polarizar voto. Temos que espalhar esses votos e votar apenas nos armamentistas. Dessa forma, nós vamos conseguir um Congresso forte. E aí sim o presidente vai conseguir governar e vai conseguir passar os projetos de leis que interessam para o povo, que é o interesse do governo. Então, é essencial duas coisas: eleger Bolsonaro, de preferência no primeiro turno, e eleger um Congresso Nacional forte, assim como governadores também de posição, armamentistas. Deus, família e pátria tem que ser o lema de todos os eleitos. Sobre as urnas, risco de fraude, como o senhor vê? Eu vejo pouco risco nas urnas, apesar de todo mundo falar que há possibilidade. Ok, vamos considerar que há essa possibilidade, mas eu vejo isso muito reduzido. Se fosse para ter um golpe nas urnas, Bolsonaro não teria sido eleito. Não é por isso que nós vamos descuidar. E é por isso que o governo está empenhado em mandar setores da inteligência, das Forças Armadas, acompanhar tudo que está acontecendo. Então a coisa não está jogada como parece que está, né? O TSE não está fazendo as coisas sem nenhuma observância, sem outras pessoas observarem. Tudo está sendo observado, inclusive por instituições internacionais
que vão validar essa eleição. Né? Vai ser muito difícil a gente aceitar, e até mesmo outros órgãos internacionais aceitarem algo diferente do que o Datapovo mostrou no dia 7 de setembro. Vai ser muito esquisito. Como é que vai se comprovar isso? Uma inversão completa em pouco tempo. Não é possível. Então eu, do fundo do coração, eu tenho uma paz interior nesse sentido das apurações. Deus o ouça, doutor. Espero, e vai ouvir. Pessoas que querem tirar o CR, se tornar CACs, ou comprar uma arma de fogo dentro sem calibre restrito, com os calibres autorizados, que não foram aí balançados pelo Fachin nem nada, elas podem, elas devem? Como é que o senhor vê isso? Porque a pessoa quer ser CAC, é um bom momento? Na verdade, ter acesso à arma de fogo hoje só vai ser possível sendo CAC. Por quê? Porque se você for procurar comprar via Sinarme, que é pela Polícia Federal, você vai ter que comprovar a efetiva necessidade. Depois do que o Fachin fez. Comprovar a efetiva necessidade seria a mesma dificuldade do que obter um porte antigamente. Você não consegue comprovar a efetiva necessidade, o que é diferente de declarar uma efetiva necessidade. Então, o cidadão comum, mais uma vez, é prejudicado por uma decisão do STF. Então, o cidadão comum que quer ter uma arma de fogo, qual o caminho que ele vai seguir hoje? Ele vai ligar para o CR, ele vai buscar o CR. Porque o cidadão comum, o cidadão de bem, que ele quer uma arma de fogo, ele vai buscar ter essa arma de forma legalizada, que essa arma tem o documento. Então, se falar para a pessoa, olha, você tem que plantar bananeira, ele vai plantar bananeira. Se para ter porte você tem que plantar bananeira e bater as pernas, ele vai fazer isso. Porque o cidadão de bem, ele vai buscar a legalidade. Custe o que custar, a burocracia que for. Por quê? Porque ele quer coisa legal. O CR, para as pessoas que não estão por dentro dessa nossa linguagem, é certificado de registro. Isso, certificado de registro junto ao Exército Brasileiro. Que é o que a pessoa tem, que ela adquire e se torna CAC. Isso. Ela passa a ser o CAC, né? O colecionador, atirador e caçador. Pode ter as 3 atividades ou apenas uma. Então, se a pessoa quiser apenas ser atirador, ela vai ter o CR, dentro das atividades dela vai estar lá o atirador desportivo. Essa pessoa tem todas as prerrogativas de comprar todas as armas hoje em calibre permitido. Então ela pode ter 30 armas de calibre permitido. Isso vai até pistola 9mm, pistola 10mm, 40, 45. Vai passar a ser restrito acima do 44 Magnum para cima. E isso houve um impedimento por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, calibres restritos não se tem mais acesso. Pelo menos até janeiro não se tem acesso mais a esse tipo de arma. Facilitar, tem que justificar, comprovar, etc. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Não vai conseguir porque a decisão do STF, ela determina que apenas para instituições ou para a segurança privada, para a segurança pública. Então impediu que o próprio CAC tenha acesso a essas armas, inclusive para a prática do tiro desportivo. Voltou a ser restrito. O que é uma garantia constitucional. Se você tem lá na Constituição como uma das garantias, né, a lei lá de saúde, transporte, uma das garantias constitucionais é o direito ao esporte. E se você é um atirador desportivo e a sua modalidade te obriga a usar uma arma de calibre restrito, você está sendo impedido de exercer um direito constitucional ao esporte. Isso a gente falando só de esporte. Se a gente levar isso para a caça, vai ocorrer uma coisa muito, muito ruim para o agronegócio, que é uma invasão e uma proliferação incontrolada do javali. O governo não controla o javali. Quem controla o javali são os caçadores, através de um manejo correto. E isso, daqui para frente, nem
devido à munição, que é uma munição de calibre restrito, nem isso não vai ser feito mais. Então o javali ele vai estar solto pelos campos. Lembrando que o javali ele é um porco. E se ele é um porco e está solto na natureza, não tem controle de zoonose. Ele é um proliferador de doenças. Então, além de ele ser um destruidor, ele está proliferando várias doenças suínas. Inclusive, o Brasil é um grande exportador de carne suína para a China. Olha o problema. Olha o tamanho do problema que certas pessoas estão arrumando porque pretendem restringir as pessoas de bem que têm armas. Fazendo de conta que isso é perigoso. Isso é perigoso. Por exemplo, os CACs não podem usar a arma no dia da eleição, como estão querendo fazer. E os ladrões podem? Quem vai comunicar para o ladrão que ele não pode cometer roubo no dia da eleição? A pessoa que está entrando no carro, saindo do carro perto da escola para votar? Vão avisar. Precisamos combinar com os russos, né? Esqueceram de combinar com os ladrões isso? Essa parte esqueceram, né? E sobre a segurança, bom, a gente viu que caiu 40% o homicídio geral depois de que o armamento de pessoas de bem se tornou permitido. E eu queria que o senhor comentasse esse garoto de 12 anos que disparou na Bahia, acabou acertando uma cadeirante de 19 anos, que foi impedido justamente por um CAC. É verdade? Verdade. Conta para nós essa história. Verdade, né? Antes de tudo isso, o que a gente precisa falar, né? A campanha do desarmamento, ela teve como fulcro, como base, né? A imbecilidade de que alguém falou que quanto mais armas, maior seria a violência. Então isso lá em 2003, essa era a motivação da campanha do desarmamento. Que é um argumento fácil de a gente morder sendo distraído, não conhecendo o assunto. A gente fala, não, a arma é ruim, se eu não tiver armado não tem violência. Principalmente se você não tinha nenhum índice. Hoje o que a gente vê? Exatamente o oposto, desmistificando e mostrando que isso é uma grande lorota. Porque o número de armas legalizadas cresceu muito mesmo, né? Nós não temos, infelizmente, um número exato que a gente possa falar, né? Mas nós temos os números, os índices da violência, são índices oficiais, demonstrando que houve uma queda abrupta, o que mostra justamente o oposto do que foi utilizado na campanha. Então isso quer dizer o seguinte, quanto mais armas, menos violência. Isso é internacional, né, Até doutor? porque é uma lógica, né? Não é uma lógica, o ladrão não vai vir me assaltar se ele tem a presunção de que eu estou armado. O que pode estar. O que pode estar, né? Ele vai desistir. Então é justamente o oposto. Então isso é muito bom porque a gente prova, não é falácia, né? Como alguns órgãos aí usaram isso muitos anos como falácia. Hoje nós temos isso como prova. Então nós temos prova que os índices de armas legalizadas na mão do cidadão aumentou vertiginosamente e o índice de violência caiu abruptamente. E nesse caso lá da Bahia, se não fosse a intervenção de uma pessoa honesta, trabalhadora, corajosa, que entrou lá naquele momento e imobilizou, né, aquela pessoa agressora, que esse sim era o que não deveria estar armado, se não fosse esse CAC, se não fosse esse atirador, essa pessoa que se dispôs a colocar a vida dela em risco, a tragédia teria sido maior. Não que não foi uma tragédia, foi sim, né? O fato de ter acertado uma cadeirante dentro de uma escola Covardia, né? é uma tragédia, mas a tragédia poderia ter sido muito maior se não tivesse alguém capacitado para intervir. A polícia não é onipresente, nunca será, em nenhum lugar do mundo. Então nós necessitamos de ter o auxílio das pessoas, do cidadão de bem. Só que o cidadão de bem não vai agir somente com as mãos. Ele precisa ter um material para exercer a legítima defesa dele e de terceiros. Então o cidadão, ele precisa ter uma arma de fogo para poder fazer isso. Ele precisa estar treinado para isso. Porque não adianta eu ter uma Ferrari e também não saber dirigir. Então é fundamental ter treinamento. E o que quer dizer ter treinamento?
Ter treinamento é você saber lidar com a arma, você, principalmente saber regra de segurança. Se você não sabe regra de segurança, nem pegue arma. A melhor coisa que você faz. Você não sabe regra de segurança, deixa a arma lá quietinha. Você só vai começar a pensar em ter uma arma de fogo quando você souber regras de segurança, quando você souber manejar uma arma, quando você souber solucionar panes e principalmente quando você estiver se sentindo seguro em operar uma arma de fogo. E operar ela de forma eficiente. Porque não adianta você ter a melhor arma, a melhor munição, se você não sabe operar ela com eficiência. E a coisa técnica tem o perfil psicológico, né, da pessoa. A capacidade emocional, mental, a pessoa está tranquila, a pessoa está segura ao saber, mas também ela precisa ser testada, né? Sim, tudo isso envolve o fator psicológico, ele é preponderante. E dentre todas as outras coisas, só o fato de estar com uma arma não te traz segurança. A sua segurança, ela parte principalmente das suas atitudes, da sua atitude psicológica. Então, por exemplo, uma pessoa armada, ela não pode estar distraída com o celular na mão. Ela tem que estar atenta aos seus. Então, é um fator psicológico envolvente. Existem técnicas de tiro para a pessoa não cair no que a gente chama de efeito túnel, porque na situação de estresse você está focado naquela situação e daquele branco, e você passa a não enxergar o que está acontecendo ao seu redor, e é aí que você é surpreendido por outros elementos, porque o ladrão ele nunca está sozinho. Normalmente ele está acompanhado de pelo menos mais um, porque ele é covarde, ele não vem sozinho. Ele é covarde, então ele vem armado e vem com mais um. Então a pessoa que está armada tem que ter em mente todas essas condições para poder se defender e defender outras pessoas, colocar o mínimo de risco possível à sua vida e sua integridade física. Armamento para mulheres, doutor Mário. O que o senhor tem a dizer sobre as mulheres que treinam com o senhor e que são instrutoras também, ou que são atiradoras que vêm se preparando? Qual é a sua percepção a respeito das mulheres atiradoras? As mulheres hoje estão dominando o mundo do tiro. Começaram como atiradoras, hoje partem para a instrução de tiro, partem para a justiça. Então nós temos promotoras, temos juízas, temos defensoras públicas. A mulher que começa, por exemplo, no tiro desportivo, ela acaba ficando melhor do que o homem. Por quê? Porque a mulher é mais dedicada, ela é mais tranquila e ela obedece melhor às regras. Então, o aumento do percentual de aproveitamento entre as mulheres é muito maior do que os homens. E não adianta você, homem, aí falar que eu sou melhor. Você pode ser melhor no tiro, mas no aproveitamento fica a desejar. Infelizmente. Em geral, as pessoas armadas, homens e mulheres, são mais agitados, mais ansiosos ou mais calmos, na opinião do senhor? As pessoas que estão armadas, por mais que as pessoas achem ao contrário, elas passam a ficar mais doutrinadas. Elas começam a ficar mais tranquilas e elas acabam se autocontrolando melhor. É como um lutador, né, de qualquer arte marcial, quando ele passa a participar daquele mundo, ele começa a se autodoutrinar e começa a ter uma percepção melhor das coisas, começa a ver o outro lado, né? E isso causa internamente uma disciplina muito mais rígida com a própria pessoa. A pessoa passa a se cobrar mais e isso consequentemente ameniza o grau de estresse da pessoa. E também a segurança de ter ter a autodefesa, de ter a legítima defesa possível, se necessário, deixa a pessoa calma, ela sabe. Sim. Que conta consigo, não é? A pessoa passa a não ter o medo, porque você, completamente desarmado, você é apenas vítima. Você não tem como reagir, você não tem como tomar uma iniciativa. E a partir do momento que você tem alguma coisa, você já passa a se sentir mais seguro, porque você sabe que você é capaz de pelo menos reagir a alguma coisa. Você não vai ser só o cordeiro. Então, para a gente terminar e falar do Congresso Nacional, vamos eleger Bolsonaro e eleger um Congresso que aprove leis, regras e condições do cidadão de bem
ter uma arma, porque o cidadão de mal com uma arma, a gente já viu o estrago que faz. O cidadão de bem com uma arma é fundamental para a gente poder, como sociedade, caminhar, né? Então, o Congresso, o senhor deputado federal, os deputados federais, como o senhor falou, que São Paulo, eu não sabia que são 70 deputados federais, olha só. São Paulo elege 70, porque são 513 deputados. Então, é proporcional ao número de eleitores por estado, o número de cadeiras. Então, São Paulo, pelo número de eleitores no estado de São Paulo, nós vamos eleger 70 deputados. Eu sou um deles, né? 28, 38. Doutor Mário Vigiani, meu professor, eu, instrutora de tiro, com muito amor. Então, doutor Mário, além do Congresso, dessa questão, eleger o Congresso forte é primordial. Nós vamos eleger Bolsonaro. Se não tivermos um Congresso forte, nós vamos ter uma carreta dirigida por um motorista muito bom, uma carreta completamente carregada, só que com os freios travados. Essa é uma metáfora para a gente entender como é que vai ser a coisa. Então não adianta apenas elegermos um bom presidente. Nós temos que dar meios para que ele promova o crescimento do Brasil, e o crescimento do Brasil traz todos os outros benefícios, né? O Brasil crescendo é emprego, são indústrias, é aumento da qualidade da vida social, é aumento de escola, de educação, é a possibilidade da aprovação de novas leis. Uma das leis que a gente precisa mexer e trocar de imediato é a Lei 10.826, o Estatuto do Desarmamento. A gente precisa revogar essa lei. Não adianta querer emendar isso daí, ficar trocando pedaços da lei. A lei não presta. A lei não presta. Ela nasceu em 2003 para ser um desarmamento da população. E a população venceu essa lei em 2005 a 64%. A população elegeu isso, a população disse: eu quero ter arma de fogo. No plebiscito. No plebiscito. E isso não foi respeitado até hoje. Então a gente precisa revogar a Lei 10.826 e promover uma nova legislação. Uma legislação dessa só pode ser feita por pessoas que realmente conheçam da matéria. Não adianta pegar pessoas que não conheçam da matéria ou que acham que conhecem da matéria. Tem que ser pessoas especializadas. E aí sim nós promulgarmos alguma coisa, por exemplo, o Estatuto da Legítima Defesa, que são as garantias para todas as pessoas. Aí eu não estou falando só de CAC, eu estou falando do cidadão comum, de todas as pessoas que queiram exercer tanto a sua legítima defesa quanto o seu esporte. Devemos lembrar, para quem não sabe, a nossa primeira medalha de ouro olímpico foi no tiro esportivo. Então, isso é completamente omitido até nas escolas. A primeira medalha de ouro do Brasil olímpica foi no tiro olímpico. E nós precisamos recuperar isso. Nós temos medalhistas bons ainda hoje. Felipe Vu é nosso medalhista olímpico. Então é uma categoria do esporte olímpico que precisa ser incentivada e permanecer ativa. Queria que o senhor falasse um pouco aos olhos verdadeiramente da estatística brasileira e internacional. O que acontece com a posse de arma? Sobre acidentes, sobre suicídio, sobre agressividade e violência em si, porque as pessoas têm aquela pronta ideia de que, se tem uma arma de fogo, vai haver coisas ruins. Então, isso é muito importante que a gente entenda em que a arma de fogo, em que situações essas coisas acontecem. Isso foi uma mistificação, né? Fica parecendo que o objeto tem vida própria. Então, o machado sai matando os outros sozinho? Não sai. Então, vamos colocar isso na realidade. Exemplo que a gente tem, Susana Richthofen.
matou o pai e a mãe com a ajuda dos irmãos cravios usando barra de ferro. A arma dele estava na gaveta. Não foi usada a arma de fogo. Mas nem por isso se impediu o uso de barra de fogo, ou foi feito o Estatuto do Desbarramento. Né? Então, nós temos essas colocações que são absurdas. Né? Então, por exemplo, uma pessoa com uma arma de fogo, manuseando a arma, que faz um disparo, ela pode, no máximo, acertar uma outra pessoa, causar uma lesão ou, eventualmente, causar a morte de uma outra pessoa. Mas uma pessoa que está com um carro embriagado em alta velocidade, que bate num outro carro, mata uma família inteira. Então, não é o objeto que é violento, é sim quem está atrás do objeto. E aí, o objeto, não estou falando só arma de fogo, qualquer objeto manuseado de forma incorreta ou propositalmente para virar uma arma, vai ser uma arma independente de ser uma arma de fogo. A arma de fogo é a mesma coisa. Nas mãos erradas, com objetivos errados, vai dar errado. Não tem outro. Assim como um carro, assim como uma chave de fenda, uma faca, a pessoa que está atrás, tendo uma má intenção, vai dar ruim. Não há dúvida. Então não é o objeto. O objeto ele é inerte. Quem propicia alguma atividade com aquele objeto é exatamente a pessoa que está atrás daquele objeto. E a sua experiência como instrutor de armamento e tiro, credenciado da Polícia Federal desde 2003? 2009. 2010, né? 2010, na verdade. Desde 2010. Treinando e também fazendo laudos, né, de pessoas da segurança pública, privada, empresários, esportistas, vigilantes e toda essa gente. Qual é a sua percepção a respeito do perfil dessas pessoas que têm o preparo? Porque quem tem o preparo tem documento, tem emprego fixo ou renda comprovada, tem residência, são pessoas de bem, são pessoas... E o perfil delas é de gente encrenqueira ou é de gente responsável e tranquila? Não, todos são. Até mesmo para ter acesso a alguma dessas atividades, a pessoa tem que ser extremamente idônea. Para arma de fogo tem que ser maior de 25 anos. Residência fixa, idoneidade, ocupação lícita, passar por avaliação psicológica, passar por prova de tiro, um monte de documento, um monte de taxa, uma injeção de saco dos infernos. Então, qual é a única coisa que a pessoa não quer ter? Dor de cabeça. Até em confronto a pessoa evita de ter qualquer tipo de confronto, evita ao máximo, porque até mesmo dentro da mais legítima defesa, ela sabe que vai ter dor de cabeça, que aquela arma vai ser apreendida, que pode, se for, por exemplo, possuidor de CR, né, do certificado de registro, pode até perder o CR, vai ficar com o CR suspenso, não pode participar de provas. Então, as pessoas que se envolvem na área do tiro, normalmente, 100% das pessoas são completamente idôneas, são pessoas, cidadãos de bem. Né? Eventualmente, um ou outro vai ter algum desvio de conduta, como existe em qualquer outra organização. Nenhuma organização é 100% perfeita. Do mesmo jeito que a gente vê, às vezes, policiais civis fazendo coisa errada, policiais federais fazendo coisa errada, juízes fazendo coisa errada, que pega carro apreendido para usar em bem próprio, né? Ministros que fazem coisas erradas. Não diga, não acredito. Então sempre tem alguém que vai fazer alguma coisa errada, mas isso jamais representa a grande maioria. Nunca vai representar. É um desvio, né? Sim, é um desvio de conduta, como existe em qualquer outra atividade. E essas pessoas que desviam, elas não podem levar o nome das outras pessoas. Claro. Então, considerar que todos os CACs são assassinos, são ladrões, isso é um Pelo absurdo. contrário, imagina. Isso é um absurdo. Seria a mesma coisa que falar que também qualquer outro. É a mesma coisa que falar que tem jornalista que comete coisa ilegal? Tem. Mas são todos jornalistas que não prestam? Não. Então, não podemos generalizar. Então, nós, na nossa atividade, nós armamentistas, nós conseguimos decifrar e demonstrar e separar as coisas. Nós não misturamos o joio com o trigo, nós sabemos separar as coisas.
Infelizmente, não são todas as profissões que conseguem fazer isso, né? A arma de fogo tem um sentido de defesa e de imobilizar e poder matar, então isso traz um elemento que a gente compreende, mas no meio o que a gente encontra é gente técnica, responsável, cuidadosa, carinhosa com as pessoas, com sua família, né, e tudo. Então, doutor Mário, para a gente terminar, as duas coisas que a gente precisa é ter legislação que suporte o direito de legítima defesa, o que não acontece em todas as ditaduras, em que os povos são escravos, eles não podem ter arma. Portanto, se a gente quer Deus, pátria, família e liberdade, a liberdade precisa da legítima defesa. Eu escutava o Jordan Peterson dizendo esses dias que uma pessoa que tem pouca periculosidade, ela beira o bobo, você beira o tolo, você precisa ser um pouco perigoso. Se você não for um pouco perigoso, vão fazer de você escravo, né? Então, a gente precisa de legislação e de uma eleição que dê força a isso. E também a gente precisa convidar as pessoas para aprenderem, para virem, para treinarem. Então, o senhor pode falar dessas duas coisas, sua mensagem final das eleições de Bolsonaro, do senhor como deputado federal, de outros players do armamento e dos clubes aonde essas pessoas podem vir para treinar? As pessoas que assistirem esse vídeo, pode vir do clube, não é proibido. Você pode vir conhecer o clube de tiro, procure o clube de tiro perto da sua casa, entra na internet, joga lá, clube de tiro, pode ir lá conhecer, liga, agenda. É evidente que o clube de tiro não é, assim, portas abertas, né? Até mesmo por uma questão de segurança dos próprios integrantes, tem que ser agendado, tudo bonitinho, tem que ser identificado, mas você pode ir tranquilamente ir num clube de tiro, você não precisa ir para atirar, você pode ir para assistir simplesmente. A partir do momento que você se sentir seguro e queira fazer o treinamento, vai ser disponibilizado instrutores, ninguém vai te dar arma, você vai sair atirando assim, aleatoriamente. Existem todas umas regras, existem regras de segurança a serem seguidas, procedimentos, você sempre estará acompanhado de um instrutor e de uma instrutora, você será orientado, as armas e as munições pertencem ao clube de tiro. A partir daí você vai ter toda uma orientação, como ter a sua arma, como registrar, como se registrar como atirador desportivo e assim por diante. Vai descobrir o quanto isso é difícil, né? E o quanto é bom, né, doutor? Nossa! É bom. É bom demais. Custa um tanto quanto caro. Então essa flexibilização que tanto se prega por aí, você vai ver que é absurdamente uma mentira. Relativa, para dizer o mínimo. Não é flexibilização, não tem nada de flexível, porque a parte burocrática e demorada da coisa é a mesma para todos. Para todos. Tá? Então pode vir conhecer, conheça as modalidades, dezenas e dezenas de modalidades de tiro. Para quem acha que é só chegar ali e atirar no papel, não é só isso. Esse é o básico do básico. A partir daí que você vai descobrir outras modalidades de tiro. E aí você vai, invariavelmente, acabar apaixonando pela área de tiro. Tá? Só que para isso continuar, para você ter essa possibilidade, para você ter esse acesso, para você ter esse direito, é fundamental que no próximo dia 2 de outubro, Bolsonaro seja eleito. Se isso não acontecer, esquece clube de tiro, esquece certificado de registro, esquece ter arma para você se defender na sua casa. Voltaremos àquele tempo em que você vai ficar refém dentro da sua casa. E os ladrões na rua fazendo o que quer e o que não quer. Então é fundamental que na próxima eleição Bolsonaro seja eleito. E de preferência que vocês também me levem com ele, votando em 2838. Deputado federal, Dr. Mário Vigiani, deputados estaduais armamentistas, deputados federais armamentistas, senador, a gente vai com o astronauta em São Paulo. Isso. E governador 10, Tarcísio, que é capitão. Tem um deputado estadual também, que é o Castelo Branco, que é meu amigo. Castelo Branco. Castelo Branco também é armamentista, querido, é um deputado estadual. Isso. Então são os 3 capitães lá que eles falam, né? O presidente, o governador e o deputado estadual. Mas tem outros deputados estaduais, tem a Valéria Bernardo, que é armamentista pelo ProArmas, aqui por São Paulo.
Isso. Tem a doutora Maria Emília Gadelha Serra, que também é deputada federal, é médica, é minha amiga e é armamentista, é atiradora e é uma grande médica. Então, procurar essa bancada de deputados estaduais e federais que apoiem o presidente. Isso, é o que eu falei desde o começo. Não podemos polarizar, não podemos voltar só nos famosos. Os famosos estão eleitos. Eles não precisam mais de votos. O que a gente precisa é pegar as outras cadeiras para não deixar a esquerdalha assumir essas cadeiras. Senão a gente não vai fazer maioria no Congresso. Isso é fundamental. 2.838 metros. Faltam só para a gente chegar lá e votar 2838. E eu vou botar uma colinha aqui para os deputados estaduais, federais, que vocês podem votar, tem que votar para a gente distribuir esse negócio. Quem for de outros estados, procurem também em outros estados os candidatos armamentistas que estejam alinhados com a pauta armamentista. Se o candidato estiver alinhado com a pauta armamentista, ele é Deus, família, liberdade e pátria. E Bolsonaro. E Bolsonaro. E tamo junto. Doutor Mário, boa sorte. Muito obrigado. Até a vitória. Obrigado. É.